O Poder do Hábito, por Charles Duhigg. Todos nós temos hábitos. Alguns são pequenos, quase invisíveis, quase automáticos demais para percebermos. Outros são grandes, fortes, profundos e moldam nossa vida sem que percebamos conscientemente. Mas todos eles, sem exceção, seguem uma lógica, uma estrutura, uma ciência que determina por que fazemos o que fazemos, mesmo quando não entendemos o motivo. E é exatamente essa ciência que Charles Duhigg explora em seu livro O Poder do Hábito, uma obra que nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, para nossa rotina, para nossos comportamentos e entender como cada pequena ação cotidiana constrói o que somos e determina para onde estamos indo. A verdade é que o cérebro humano é uma máquina fascinante, mas também é uma máquina econômica. Ele não quer desperdiçar energia, e para garantir isso, ele transforma tarefas repetidas em hábitos automáticos. O que escovamos, como caminhamos, como reagimos a críticas, como lidamos com o estresse, tudo é moldado por padrões que se repetem tantas vezes que deixam de ser decisões e passam a ser hábitos. Mas o que exatamente é um hábito? Um hábito é uma rotina que acontece de forma automática, guiada por circuitos cerebrais que funcionam quase como trilhas abertas na mata. Quanto mais repetimos um comportamento, mais essa trilha se amplia. E quanto mais profunda ela se torna, mais facilmente o cérebro a segue, sem esforço, sem reflexão, quase como se fosse um reflexo natural. Segundo Duhigg, todo hábito possui três partes fundamentais: a deixa, a rotina e a recompensa. A deixa é o gatilho, o que inicia o comportamento. Pode ser algo simples, como um horário específico, uma emoção, um ambiente ou até mesmo a presença de alguém. A rotina é o comportamento em si, aquilo que fazemos sem pensar. E a recompensa é o que o cérebro recebe no final, algo que cria satisfação, conforto, alívio, prazer ou qualquer sensação positiva. É essa recompensa que faz o cérebro dizer: "Isso é bom, repita amanhã." E assim nasce o hábito. Para entender como isso funciona, imagine alguém que sente vontade de beliscar algo doce todas as tardes. Às vezes, a pessoa acredita que está buscando açúcar. Mas quando começa a investigar, percebe que o que realmente deseja é uma pausa, um conforto emocional, um momento de relaxamento. Ou seja, a recompensa não é o doce, é a sensação. E ao descobrir isso, essa pessoa pode substituir a rotina. Em lugar de comer algo calórico, ela pode caminhar 5 minutos, beber um chá ou conversar com alguém. Assim, mantém a mesma recompensa, mas muda a rotina, e com o tempo muda o hábito. Quanto mais um comportamento se repete, mais automático ele se torna, seja ele bom ou ruim. Mas se hábitos são tão fortes, como podemos mudá-los? E mais importante, será que qualquer hábito pode ser transformado? Duhigg responde: sim. Todo hábito pode ser alterado, desde que a pessoa entenda sua estrutura. O primeiro passo é observar a deixa. O que desencadeia o comportamento é o horário, é a emoção, é o ambiente, é o tédio, é a ansiedade. O segundo passo é identificar a real recompensa. O que você está buscando de verdade? Conforto? Prazer? Conexão? Validação? Distração? Depois vem o ponto central: substituir a rotina, manter o gatilho, manter a recompensa, mas trocar a ação. Esse é o método de ouro para mudar comportamentos. E aqui entra outro conceito poderoso: microhábitos. Mudar tudo de uma vez é difícil, mas mudar 5 minutos por dia é possível. Microhábitos são pequenas ações consistentes que reestruturam o cérebro. São fáceis de manter, não criam resistência e, com o tempo, constroem mudanças gigantescas. Ler 5 minutos por dia cria o hábito de leitura. Fazer 2 minutos de exercício inicia um ciclo que pode se expandir. Meditar 2 minutos por dia treina o cérebro para o foco.
Quando entendemos que hábitos são compostos de pequenos ciclos, percebemos que mudanças enormes começam com gestos minúsculos. Mas Duhigg vai além. Ele mostra que hábitos não moldam apenas indivíduos, moldam empresas inteiras. Um exemplo é a Starbucks, que treinou funcionários para desenvolver hábitos emocionais. Ao invés de reagirem por instinto quando clientes estavam irritados, os funcionários passaram a seguir rotinas específicas: respirar fundo, ouvir com calma, responder de forma estruturada. Isso diminuiu conflitos, aumentou satisfação e transformou o ambiente da empresa. Mas talvez o conceito mais transformador do livro seja o dos hábitos-chave. Hábitos-chave são comportamentos que, quando adotados, desencadeiam uma cascata de outras mudanças positivas. Exercitar-se regularmente é um exemplo clássico. Pessoas que começam a se exercitar tendem a comer melhor, dormir melhor, perder peso, reduzir estresse e até melhorar o desempenho no trabalho. Não é o exercício em si que faz tudo isso, é o fato de ele ser um hábito estruturante. Ele reorganiza a forma como a pessoa se vê e como age. Outro hábito-chave é arrumar a cama pela manhã. Pesquisas mostram que esse simples gesto aumenta a sensação de controle e organização, influenciando decisões ao longo do dia. Parece pequeno, mas produz grandes efeitos. A história da Alcoa é um dos exemplos mais poderosos de hábito-chave organizacional. Quando o CEO Paul O'Neill assumiu a empresa, decidiu focar exclusivamente em segurança dos funcionários. Muitos acharam essa decisão limitada, mas ao focar nesse hábito, a empresa foi obrigada a melhorar processos, comunicação, qualidade, eficiência e cultura interna. O resultado foi uma transformação gigantesca. E tudo começou com um único hábito. Outro capítulo essencial do livro aborda a neurociência dos hábitos. Os gânglios da base são a região do cérebro onde hábitos são armazenados. Quando um hábito é acionado, o cérebro consciente relaxa. O piloto automático assume. Por isso, hábitos antigos são tão difíceis de apagar. Eles permanecem armazenados, mesmo quando tentamos mudá-los. Não desaparecem, apenas ficam adormecidos, esperando o gatilho certo. Mas Duhigg mostra que a chave para superar hábitos antigos não é eliminá-los, mas substituí-los. O cérebro funciona como uma máquina de padrões. Para interromper um padrão antigo, precisamos criar um novo padrão que seja mais forte, mais fácil e mais recompensador. E aqui entra a crença. Mudar um hábito exige repetição, mas manter a mudança exige acreditar que ela é possível. Programas como Alcoólicos Anônimos funcionam porque reforçam a crença da transformação através da conexão com outras pessoas que passaram pelo mesmo processo. A crença cria resiliência. A resiliência sustenta o hábito. Além disso, Duhigg explora os hábitos sociais. Movimentos históricos, como o boicote aos ônibus de Montgomery após Rosa Parks se recusar a ceder o assento, seguem o mesmo padrão dos hábitos individuais: gatilho, rotina e recompensa. O gatilho é um evento marcante. A rotina é a mobilização coletiva. A recompensa é a sensação de justiça, identidade e mudança. Por fim, o autor conclui que mudar hábitos não é uma questão de força de vontade extraordinária. É uma questão de consciência, intenção e repetição. A verdadeira transformação começa com pequenas escolhas. Começa com o entendimento das estruturas que moldam o comportamento. Começa com o reconhecimento de que hábitos podem ser reprogramados. Transformar sua vida exige 3 passos essenciais: identificar os gatilhos, entender as recompensas e substituir rotinas. Adotar hábitos-chave acelera mudanças. Cultivar crença fortalece a jornada. E repetir todos os dias, mesmo em passos pequenos, cria novos caminhos cerebrais. A verdade é simples e poderosa.
Ao dominar seus hábitos, você domina a sua história. Mas para compreender verdadeiramente o poder dos hábitos, precisamos observar como eles se formam de maneira quase imperceptível. Tudo começa com repetições simples. Uma ação que fazemos uma vez pode ser apenas uma escolha, mas uma ação que fazemos todos os dias começa a se tornar parte do nosso comportamento inconsciente. E é nesse ponto que deixamos de perceber que estamos escolhendo, porque não estamos mais escolhendo, estamos apenas repetindo. Duhigg explica que hábitos seguem uma lógica parecida com trilhos de trem. Uma vez que o trem está nos trilhos, é muito difícil tirá-lo de lá sem esforço consciente. O cérebro, nessa analogia, é como o maquinista que prefere deixar o trem seguir sozinho. Ele só intervém quando algo não segue o padrão esperado. O resto do caminho acontece automaticamente. Essa característica do cérebro é poderosa, mas também perigosa. Ela nos ajuda a desenvolver práticas positivas, como estudar todos os dias, se alimentar melhor, praticar exercícios, dormir cedo ou manter uma rotina organizada. Mas também nos aprisiona em ciclos negativos, como roer unhas, gastar demais, comer por ansiedade, procrastinar ou reagir impulsivamente a situações emocionais. E o mais intrigante é que grande parte desses hábitos é formada sem nossa permissão consciente. Eles surgem como pequenas respostas automáticas a emoções, pensamentos ou estímulos do ambiente. Quando menos percebemos, já estão consolidados. Por isso, com a Bajie Shu, o primeiro passo para qualquer mudança é a consciência. É observar com atenção, como se estivéssemos vendo nossa própria vida de fora. É perceber aquele momento exato em que fazemos uma escolha automática. É entender o que sentimos, o que pensamos, o que buscamos e, principalmente, o que nos recompensa naquele comportamento. Duhigg reforça que a chave da mudança não está em eliminar hábitos, mas em reconstruí-los. Isso porque eliminar um hábito é quase impossível. O cérebro guarda todos eles, mesmo aqueles que tentamos esquecer. Mas quando criamos um novo hábito que substitui um antigo, conseguimos canalizar a energia para uma nova trilha. A trilha antiga continua lá, mas o trem passa a seguir os trilhos novos. E aqui entra um conceito importante: esforço consciente. Nos primeiros dias de mudança é difícil. Nos primeiros dias, o cérebro resiste. Ele quer seguir o caminho antigo. Ele quer economia de energia. Ele quer repetição. Mas com o tempo, a nova trilha se aprofunda. E quando isso acontece, o novo hábito se torna tão automático quanto o antigo. Essa é a ciência do comportamento humano: repetição, recompensa e substituição. Duhigg apresenta outra reflexão profunda. A força de vontade é um músculo, e como qualquer músculo, ela se cansa, mas também pode ser fortalecida. A força de vontade, segundo pesquisas citadas no livro, aumenta quando é treinada todos os dias em pequenas doses. Não é preciso grandes atos heróicos. Pequenos esforços conscientes constroem a resistência mental. E qual é o limite da força de vontade? O limite é sempre maior do que imaginamos, mas o segredo é não abusar dela. Por isso, criar sistemas automáticos, ou seja, hábitos, é tão importante. Eles substituem a necessidade de força de vontade constante. Eles carregam o peso no lugar da decisão difícil. Uma pessoa que tenta mudar a vida usando apenas força de vontade falha rapidamente. Mas alguém que cria hábitos, mesmo pequenos, mesmo simples, pode transformar completamente sua história em poucos meses. O livro também discute como empresas usam hábitos para moldar culturas e comportamentos coletivos. A Starbucks, por exemplo, percebeu que seus funcionários enfrentavam situações emocionais intensas todos os dias. Clientes irritados, prazos apertados, filas longas, tudo isso gerava estresse e reações impulsivas. Ao invés de simplesmente dizer "seja mais calmo", a empresa criou rotinas de resposta, quase como scripts emocionais. E esses scripts
se tornaram hábitos automáticos. Quando o cliente reclamava, o funcionário sabia exatamente o que fazer: ouvir, respirar, repetir o que entendeu, oferecer solução. Isso não era talento, era hábito. Mas os hábitos mais importantes, segundo Duhigg, são os hábitos-chave. Eles são o coração da mudança. São comportamentos que, quando adotados, transformam todo o sistema interno. O exercício físico é um hábito-chave clássico. Ele eleva a energia, melhora o humor, reduz estresse, aumenta a disciplina e fortalece a autoestima. Ele cria uma cadeia de efeitos positivos. Outro hábito-chave é a organização matinal. Pessoas que começam o dia com rituais simples de ordem, arrumar a cama, controlar o horário, revisar a agenda, tendem a ter mais foco, mais clareza e mais produtividade. Pequenas ações se transformam em grandes mudanças. E isso nos leva à história da Alcoa, uma empresa que passou por uma transformação radical. Quando Paul O'Neill assumiu a liderança, todos achavam que ele falaria de lucro, eficiência ou novos mercados. Mas ele surpreendeu ao dizer: nossa prioridade é segurança no trabalho. Muitos acharam essa decisão estranha, mas a segurança era um hábito-chave. Para melhorar segurança, era preciso melhorar processos, comunicação, organização e qualidade. E ao melhorar tudo isso, a empresa inteira se transformou. O lucro cresceu, a eficiência aumentou, a cultura se tornou mais forte, tudo por causa de um hábito. Duhigg também explora a neurociência dos hábitos. Os gânglios da base são a área do cérebro que armazena comportamentos automáticos. Eles estão ativos quando você dirige sem perceber, quando realiza tarefas repetidas, quando faz algo que já está profundamente internalizado. Quando um hábito é acionado, o cérebro consciente relaxa. Mas quando o hábito é novo, o cérebro trabalha mais, consome mais energia. Por isso mudanças parecem difíceis no começo e fáceis depois. E aqui entra outro ponto crucial: hábitos antigos não desaparecem. Eles permanecem registrados no cérebro, mesmo quando não os usamos. É por isso que recaídas acontecem. A trilha antiga ainda está lá, mas isso não significa que estamos destinados a repeti-la para sempre. Significa apenas que precisamos fortalecer a trilha nova até que ela seja a mais usada. Outro ponto que o livro aborda é a importância da crença. Mudar exige repetição, mas manter a mudança exige acreditar que a mudança é real. A crença é um elemento psicológico profundo. Programas de recuperação, como Alcoólicos Anônimos, funcionam porque criam uma rede de apoio que reforça a crença na transformação. A crença cria resiliência. A resiliência sustenta o hábito. E aqui chegamos aos hábitos sociais, que seguem a mesma lógica dos hábitos individuais. Grandes movimentos sociais começam com um gatilho, seguem com uma rotina e são mantidos por uma recompensa emocional coletiva. O caso de Rosa Parks mostra isso com clareza. Quando ela se recusou a ceder seu assento no ônibus, isso não foi apenas um ato isolado, foi um gatilho. O movimento que se seguiu se transformou em uma rotina de protestos, e a recompensa foi um sentimento de justiça e mudança social. O que Duhigg nos mostra é que hábitos moldam não apenas quem somos individualmente, mas quem somos como sociedade. Eles influenciam culturas, tradições, sistemas e revoluções. E ao final de tudo, ele nos lembra que transformar hábitos não é um ato mágico. Não é um grande momento de revelação. É um processo. Um processo feito de pequenas escolhas repetidas, de observar gatilhos, analisar recompensas, substituir rotinas, de identificar hábitos-chave que afetem outras áreas, de cultivar crença, mesmo quando falhamos, de repetir, repetir e repetir, até que o novo comportamento se torne automático. Porque mudar hábitos é mudar caminhos internos. E mudar caminhos internos é mudar a própria vida.
À medida que aprofundamos nossa compreensão sobre o poder dos hábitos, percebemos que eles não são apenas comportamentos repetidos ao longo do tempo. Eles formam a estrutura invisível da nossa identidade. Em muitos aspectos, somos uma coleção de rotinas que executamos diariamente, muitas vezes sem perceber. E ainda assim, essas rotinas definem quem somos, como pensamos, como reagimos e que resultados conseguimos atingir em nossa vida pessoal e profissional. Duhigg reforça que, quando aprendemos a observar nossos hábitos com atenção, tudo muda. Pequenas ações que antes passavam despercebidas começam a ganhar significado. Começamos a notar padrões emocionais que se repetem. Começamos a identificar que certas escolhas não são realmente escolhas, mas automatismos. E quando conseguimos ver isso com clareza, ganhamos uma oportunidade rara. A oportunidade de intervir conscientemente onde antes só havia repetição. Algo que o livro destaca é que hábitos não são inimigos. Eles são ferramentas. São mecanismos criados pelo cérebro para facilitar a vida. O problema não é ter hábitos. O problema é não saber quais hábitos temos e por quê. Assim, o que realmente importa não é destruir hábitos, mas compreender quais deles são úteis e quais são prejudiciais. O segredo não é eliminar padrões antigos, mas reconstruí-los. E para isso precisamos investigar profundamente nossas rotinas. Precisamos perguntar a nós mesmos: o que estou tentando obter quando faço isso? Qual é a necessidade por trás desse comportamento? Qual é a recompensa real que procuro? Às vezes buscamos comida quando estamos cansados, não famintos. Às vezes buscamos redes sociais quando estamos inseguros. Às vezes buscamos distração quando estamos ansiosos. Entender essa dinâmica nos permite agir com mais sabedoria. O autor também explica que, para muitos hábitos ruins, a recompensa não está no comportamento em si, mas no alívio momentâneo que ele gera. Tomemos como exemplo a procrastinação. Quando adiamos uma tarefa, sentimos um alívio imediato. É esse alívio que o cérebro deseja repetir. Mas, ao substituirmos a rotina, por exemplo, trabalhando por apenas 2 minutos, mantemos o alívio, mudando o caminho para alcançá-lo. E assim, pouco a pouco, o hábito muda. Duhigg enfatiza que a repetição é o que constrói a mudança. O cérebro cria conexões mais fortes a cada vez que repetimos a nova rotina. Com o tempo, a nova trilha se torna tão automática quanto a antiga. Mas isso exige paciência. Mudanças rápidas e drásticas costumam falhar porque exigem energia constante. Mas pequenas mudanças graduais, sustentadas por repetição, criam hábitos sólidos. Um dos pontos mais fascinantes do livro é quando Duhigg explica que hábitos são contagiosos. Não de forma literal, mas emocional e socialmente. Quando convivemos com pessoas disciplinadas, motivadas e focadas, nossa tendência é reproduzir esses comportamentos. Da mesma forma, quando vivemos em ambientes desorganizados ou com pessoas que adotam hábitos prejudiciais, somos influenciados por esses padrões. Assim, nosso ambiente tem papel fundamental na formação dos nossos hábitos. E muitas vezes precisa ser ajustado para facilitar o que queremos construir. Outro insight importante é que hábitos são reforçados pelo contexto. O ambiente físico, emocional ou social pode se tornar parte do gatilho. Por isso, mudar o ambiente pode ser uma estratégia poderosa. Se sempre procrastinamos no mesmo local, mudar o ambiente muda a deixa. Se sempre comemos compulsivamente diante da televisão, trocar o ambiente pode quebrar o ciclo. Se sempre buscamos distrações no celular antes de dormir, deixar o telefone fora do quarto modifica o contexto e reduz o gatilho. Duhigg também discute como empresas de sucesso criam culturas baseadas em hábitos. Não são apenas processos ou regras, são rotinas repetidas que moldam comportamentos coletivos. Uma cultura corporativa forte é, na verdade, um conjunto de hábitos organizacionais bem estruturados. Empresas como Google, Apple e outras gigantes compreendem isso.
criam ambientes e rituais que incentivam criatividade, responsabilidade e colaboração. O livro também traz exemplos de equipes de alta performance, como atletas olímpicos e militares de elite. Esses grupos não dependem apenas de motivação, dependem de hábitos. Treinam repetidamente até que cada ação se torne automática. O cérebro deles opera como uma máquina durante situações de estresse, porque hábitos bem treinados substituem o caos emocional. É a força da repetição moldando resultados extraordinários. Outra parte do livro explora hábitos relacionados às emoções. Muitas vezes, reagimos impulsivamente não por escolha, mas porque um hábito emocional se consolidou. Por exemplo, pessoas que respondem com raiva a pequenas frustrações, ou que se fecham diante de críticas, ou que evitam conflitos de maneira automática. Esses comportamentos são hábitos emocionais profundamente enraizados. E assim como hábitos físicos, podem ser reprogramados, desde que entendamos a deixa, a rotina e a recompensa por trás deles. Duhigg afirma que emoções são poderosos gatilhos. A ansiedade, por exemplo, é um dos gatilhos mais comuns para hábitos ruins. Comer demais, gastar além do necessário, procrastinar, buscar distrações. Por isso, aprender a identificar emoções é fundamental. Uma vez que reconhecemos o sentimento que dispara o hábito, podemos intervir antes que a rotina automática aconteça. O autor também explora o papel importantíssimo da identidade. Muitas pessoas tentam mudar hábitos começando pelo comportamento, mas esquecem que comportamentos são consequência da identidade interior. Se alguém se vê como uma pessoa desorganizada, terá dificuldade em adotar hábitos de organização. Se alguém acredita que não é bom em exercícios, terá dificuldade em treinar regularmente. Mas quando mudamos a forma como nos enxergamos, os hábitos acompanham essa transformação. Por isso, pequenas afirmações internas têm poder. Quando alguém começa a pensar, sou uma pessoa disciplinada, mesmo que ainda não seja plenamente, o cérebro começa a ajustar comportamentos para se alinhar com essa identidade. A mudança começa por dentro e se manifesta por fora. Outro ponto forte do livro é a explicação sobre como o cérebro busca recompensas químicas. A dopamina, neurotransmissor responsável por motivação e prazer, desempenha papel central. Quando realizamos algo que gera recompensa positiva, a dopamina registra o comportamento e incentiva a repetição. Por isso, hábitos que liberam dopamina, como exercícios físicos, boas conversas, aprendizado, hobbies criativos ou cuidados pessoais, são tão importantes. Eles criam ciclos positivos, mas hábitos ruins também ativam dopamina, o que os torna difíceis de quebrar. O cérebro não diferencia o que é bom ou ruim, apenas registra o que traz alívio ou prazer momentâneo. E é por isso que hábitos destrutivos, como compulsões, vícios ou reações emocionais impulsivas, podem se tornar tão fortes. O desafio é oferecer ao cérebro uma recompensa alternativa que seja igualmente satisfatória, porém saudável. Duhigg também explora o importante papel dos rituais. Rituais são hábitos carregados de significado emocional. Eles criam estabilidade, conforto e coerência. Famílias, empresas, escolas e até sociedades inteiras criam rituais para reforçar valores, criar identidade e fortalecer laços. Esses rituais são hábitos coletivos poderosos que moldam a cultura. Um exemplo disso são rituais de início de dia. Muitas pessoas altamente produtivas começam o dia com rotinas que fortalecem a mente e o corpo. Exercícios leves, leitura, planejamento, silêncio, meditação. Esses rituais criam uma base sólida para enfrentar os desafios do dia. Eles não são apenas hábitos, são âncoras emocionais. O livro também discute como hábitos influenciam nossa saúde mental. Hábitos relacionados ao sono, à alimentação, à atividade física e ao consumo de conteúdo têm impacto profundo na forma como pensamos, sentimos e reagimos ao mundo. Pequenos ajustes nesses hábitos podem reduzir a ansiedade, melhorar clareza mental, aumentar bem-estar e fortalecer a autoestima.
E finalmente, Duhigg destaca que hábitos não mudam de uma vez. Eles mudam com repetição, mudam com paciência, mudam com consistência, mudam quando entendemos que cada passo, mesmo pequeno, constrói algo maior. O segredo não é fazer muito hoje, é fazer algo hoje e repetir amanhã.